Bom dia, professores, professoras, professores coordenadores, PCNPs e demais profissionais da educação. Eu sou o formador Ademir Júnior e hoje estarei acompanhando vocês nesta formação da ATPC. Então sejam todos muito bem-vindos. Bem, eu sou um homem de 1,73 m, pele parda, de acordo com a classificação do IBGE. Estou com o cabelo de corte à máquina, barba desenhada, uma camiseta amarela, calça preta e um tênis preto. E hoje estou aqui acompanhado também da professora e formadora Silvia Pérez. Bom dia, professora. Olá, bom dia, Ademir. Bom dia a todos. Como a Ademir disse, meu nome é Silvia Pérez, sou mulher, tenho a pele clara, o cabelo longo, encaracolado, castanho, olhos castanhos também, uso óculos, estou com uma blusa preta e uma camiseta clara por baixo, tenho a estatura baixa. Muito bem. Bom, hoje o nosso tema, então, aqui nesta formação, vai tratar aí da unidade curricular 1, Tradições e Heranças Culturais, como vocês já podem verificar aí na tela. Bom, então hoje a formação ela tem como objetivo tratar pontos relevantes, né, de acordo com o tema da unidade curricular 1. Então agora nós vamos apresentar para vocês aí o percurso da pauta. A professora Silvia estará aí nos apresentando o percurso de hoje. Vamos lá. A pauta, então, hoje a gente desenvolve os seguintes tópicos, né? Em relação ao tema, ao diário de bordo, aos objetivos, competências docentes, itinerários formativos, aprofundamentos curriculares nas áreas do conhecimento, a apresentação do mapa, a apresentação da unidade curricular desse mapa, o percurso integrador, a unidade curricular 1 e seus componentes, o componente 1 especificamente e algumas habilidades, os eixos estruturantes, a atividade 1, os boxes, a avaliação, quadro integrador, o saiba mais, as referências e, por fim, o encerramento. Tá? Aí a gente segue agora para o próximo slide, por favor, que é referente ao diário de bordo. Lembrando que esse é um momento de organização e as anotações dos seus estudos e do percurso formativo que a gente inicia hoje e que vocês retomarão depois ao longo do tempo também. Né? Acho que a gente pode seguir para o slide dos objetivos, por favor. Então, os objetivos principais de hoje são esses dois, né? Apresentar os aprofundamentos curriculares que compõem os itinerários formativos do novo ensino médio e também as características do mapa, que é o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. Tá? No próximo slide, a gente destaca aí também a competência, né, e a habilidade dos profissionais da educação referente à resolução do Conselho Nacional. Né? E a gente destaca aqui o artigo 12, que trata da formação continuada em serviço, que deve ser estruturada mediante ações diversificadas, destinadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas ao longo da vida profissional e contextualizada com as práticas docentes efetivamente desenvolvidas. Né? São essas competências que a gente pensa, as habilidades, metodologias e estratégias em relação ao processo de ensino-aprendizagem. A gente pode seguir já aí com o nosso início aí do tema, né, dos itinerários formativos, apresentando quais são esses itinerários formativos e a organização deles na nossa secretaria. Né? Então, a gente tem 3 cenários principais. O primeiro deles é o aprofundamento curricular nas áreas do conhecimento, que é o que a gente vai conversar hoje, né? E também que é o que nós, professores da secretaria, atuamos com mais dedicação. Tem também o cenário 2, que é o da área do conhecimento, mais o Novotec Expresso, né, que além da formação na área do conhecimento, permite ao estudante uma certificação profissional. E o último cenário, que é o que não tem o aprofundamento, né, tem só ali o novo ensino médio, mais a qualificação profissional. Essa é uma imagem ali do próprio site do novo ensino médio, e os detalhes também estão lá na página. Acho que é legal retomar, né? Vocês já conhecem, claro, mas é legal retomar depois, e além dos assuntos que a gente vem tratando aqui. E se você me permite, professora, por exemplo,
Para aqueles que ainda estão se apropriando do desenho, né, do novo ensino médio, da proposta, veja, ao acessar então a página lá do novo ensino médio, conforme a indicação aí da referência do site, veja, o que são os itinerários formativos, né, sua organização. Então, quando aparece 1, 2 e 3, isso está relacionado aos itinerários, né? E cada itinerário, então, tem o seu aprofundamento, que é justamente onde nós vamos entrar hoje. Então, assim, para entender, né, no sentido do desenho, então, os itinerários eu tenho 3, né? E aqui hoje nós vamos tratar do aprofundamento, do aprofundamento 1. E aí nós vamos então chegar na unidade. Para a gente entender, um próximo slide. Então veja só que interessante aí, o que vai aparecer, né? Nós temos aí 10 aprofundamentos curriculares e o que nós vamos estudar hoje aqui é o aprofundamento às áreas de ciências humanas e sociais aplicadas e linguagens e suas tecnologias. E o tema, portanto, é Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Então veja, né? Então dentro lá do item 1, o que eu tenho? Eu tenho 10 aprofundamentos de áreas, né? Ou seja, áreas puras e também aquelas que são integradas, como aqui o caso de ciências humanas, sociais aplicadas e linguagens e suas tecnologias. Então esse é um ponto importante para ir compreendendo como que se desenha, né, qual é a proposta, portanto, do novo ensino médio. Então esse é um ponto bem importante e vale a pena destacar. E aí assim, dentro, por exemplo, do aprofundamento 1, que é esse que nós estamos vendo aí, cultura em movimentos, diferentes formas de narrar as experiências humanas, ao acessar, por exemplo, o site do ensino médio, é possível observar lá na ementa geral que está estruturado em 6 unidades curriculares e que, portanto, esse ano aqui, os estudantes da segunda série estudarão, portanto, a unidade curricular 1 no primeiro semestre e no segundo semestre a unidade curricular 2. Tá? Então, essa primeira, tradições e heranças culturais, e depois no segundo semestre, a tecnologia nas suas narrativas das relações sociais. Então é bem assim importante acessar o site lá do novo ensino médio, né, olhar, por exemplo, o itinerário, olhar os aprofundamentos, olhar as unidades, né, curriculares e depois ainda olhar os componentes, tá? Que é justamente isso que nós vamos tratar aí na formação, né, professora Silvia? É isso mesmo. E aí eu acho que, referente a essa primeira organização, né, basicamente são essas informações, e o próximo slide ele já traz a organização do segundo cenário que a gente comentou, né, que são os aprofundamentos curriculares nas áreas do conhecimento mais o Novotec Expresso. Então a gente tem as áreas do conhecimento, né, como possibilidades dos estudantes integrarem, e também a possibilidade de receber os certificados de qualificação profissional por meio do Novotec Expresso, né? Essa organização, ela permite, então, que o aluno pense também ali, né, no mundo do trabalho, além das questões relacionadas à área do conhecimento. Acho que a gente pode ir para a próxima organização, que é o Novotec Integrado, que é o curso técnico no itinerário formativo, né? Esse daqui ele é um pouco diferente, então ele permite o estudante ali, além do novo ensino médio, obter o certificado do técnico, né? Sem aumentar a sua carga horária, uma outra organização. Existem ali 21 opções de cursos técnicos, então tem nesse guia do estudante, que está disponível lá também no site do Novo Ensino Médio para visitar, o estudante ele pode consultar essas opções e selecionar, né, enfim, o que é mais adequado ali ao projeto de vida dele, né? Acho que em relação à organização, são essas questões, né? Quer complementar, Demir? Não, é importante assim, pensar... Claro que às vezes o professor acaba pensando um pouco relacionado ao componente que ele está ministrando, mas os aprofundamentos, as unidades curriculares e a própria organização do novo ensino médio também está de acordo com o projeto de vida dos estudantes. Então,
é importante que o professor tenha esse olhar, por exemplo, da sua área, entre as áreas, mas que também olhe para o projeto de vida dos estudantes, porque eles optaram, né, em etapas anteriores justamente por opções como o Novotec integrado, as unidades curriculares. Então, o escopo ele é muito maior do que se pensava, por exemplo, na proposta anterior, onde nós tínhamos, por exemplo, só os componentes curriculares. Vamos aqui pensar, havia lá então geografia, sociologia, biologia, história, matemática e assim por diante. O escopo que é ofertado ao estudante ele é muito mais amplo. Então, ter esse olhar é de fundamental importância para compreender toda a proposta. Ok? E aí, então, portanto, nós vamos aí passando para o próximo slide. Ok. Bom, muito bem. Então, no próximo slide, nós vemos aí na tela o aprofundamento curricular Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, que apresenta a unidade curricular Tradições e Heranças Culturais. Então, vejam só. A SEDUC disponibiliza aos professores o documento orientador, que é conhecido como MAPA, mas que significa Material de Apoio ao Planejamento e Práticas do Aprofundamento. Então, o MAPA é voltado para o trabalho com as unidades curriculares. E também é um documento que pode ser acessado pela intranet, nas coordenadorias COPED, e aí o caminho Biblioteca, Material e Currículo Paulista. Todavia, no site, né, que a professora Silvia mencionou, lá no Novo Ensino Médio, ao descer a barra de rolagem um pouco mais abaixo, é possível também acessar o mapa, não só, por exemplo, desta unidade, mas como de todas as unidades, como nós apresentamos aqui no slide anterior, das 10 propostas. Então, às vezes, o professor quer saber o que os demais estudantes estarão aprendendo, né, e desenvolvendo e aprofundando em outros componentes, em outras áreas, pode acessar ali, nem que seja, por exemplo, a título de curiosidade, mas também a título de pesquisa. Vale lembrar, né, o que Paulo Freire mencionou, que o próprio professor, às vezes, ele precisa desenvolver a curiosidade epistemológica no sentido de compreender todo o processo. E isso é de fundamental importância. Não sei se a professora Silvia quer complementar aqui, professora. Esse não, acho que não tem maiores informações, já pensando mesmo no material, né? Que eu já estava olhando aqui no próximo slide, quando a gente começa já a falar do mapa, né? Que é esse material de apoio. E eu acho interessante, assim, durante a leitura e, sabe, verificando ali, né, a organização desse material, a gente já destacar alguns pontos. E aí que eu acho que, né, vão dialogar com o que o professor Ademir acabou colocando aqui, né? Exatamente. Então, essa parte da apresentação aqui do mapa, ela já traz alguns pontos ali para a gente entender, né, como é que esse material vai apoiar o professor e como é que a gente vai utilizar isso nas nossas aulas, né? Tem alguns trechos destacados ali, né, dizendo assim, então, logo na apresentação desse material, que ele traz sugestões de práticas e orientações didáticas para o trabalho por área do conhecimento, o planejamento integrado, já que se trata ali de um aprofundamento entre duas áreas de conhecimento, né, diferentes, a curadoria de materiais, reorganização de tempos e espaços, mediação de aprendizagem, a avaliação tanto a diagnóstica quanto a formativa, né? E essa apresentação do documento, ela destaca também assim, que esse mapa ele vai abordar as competências, as habilidades e os objetos de conhecimento previstos, né? Com foco no desenvolvimento de competências gerais e as habilidades dos eixos estruturantes. Então, acho que... Pode falar. Muito bem, professora. É bem isso, e assim, é importante, no caso, aqueles que estão responsáveis, por exemplo, por ministrar os componentes que estão previstos nesse mapa, que esse material, né, ele... dá para se perceber que o objetivo principal é a integração entre as áreas e o aprofundamento, né?
E isso fortalece, por exemplo, todo o processo de ensino-aprendizagem, principalmente da aprendizagem dos estudantes, na medida em que o aprofundamento da aprendizagem está relacionado ao projeto de vida do estudante, como já mencionamos anteriormente, mas que também, né, tem um sentido integrador entre as áreas do conhecimento. Então, portanto, como a gente pode analisar agora aí o slide que aparece, então o mapa é material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Trata-se de um material de apoio ao planejamento docente, com sugestões de práticas e orientações didáticas para o trabalho integrado na área de conhecimento. Tá? Então, é um material de apoio do professor. O mapa vai auxiliar você, professor, no planejamento integrado, na curadoria de materiais, e aí mais para frente a gente vai verificar isso, tem sugestões, na reorganização dos tempos, que é bem importante, e espaços escolares, na mediação da aprendizagem, na aplicação de avaliações formativas, e aí pensando aqui em avaliações, a gente já sugere aqui critérios de avaliações, porque o mapa traz essa proposta também, e o uso das TDICs, né, que faz parte aí da nossa sociedade da informação e do conhecimento. Então são pontos bem importantes para a gente tratar. E aí, portanto, já no próximo slide a gente verifica então a estrutura visual do mapa. Então a professora Silvia agora vai nos explicar aí essa estrutura visual. Vamos acompanhar? Vamos lá. Então aqui a gente já começa, né, a pensar na organização e na distribuição desses pontos aí dentro desse material. Né? Aí pensando, observando logo a capa desse material, ele traz ali no canto superior esquerdo o título do aprofundamento, né? O nome desse aprofundamento, que no caso a gente já comentou, mas eu vou repetir aqui, que é a cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, né? E abaixo, no subtítulo, ele traz ali as áreas do conhecimento que compõem esse aprofundamento, que são as ciências humanas, sociais e aplicadas, e linguagens e suas tecnologias, né? Acho que vale destacar aqui também que esse aprofundamento, como retomando o que o professor Ademir já disse, ele vai trazer ali 6 unidades curriculares, sendo 2 para a segunda série e 4 para a terceira série do ensino médio. Né? A gente começa então com essa primeira agora, com uma no primeiro semestre e depois outra no segundo semestre para a segunda série. Isso. Né? E se você me permite, professora Silvia, e aí vale aquilo que eu mencionei no início. Então veja, se agora o estudante ele tem em 2022 2 unidades curriculares, né, e estão previstas 6 unidades curriculares, isso significa que lá no terceiro ano as demais 4 unidades curriculares serão ofertadas para que ele possa aprofundar. Por isso que conhecer, por exemplo, acessar a ementa geral e olhar, por exemplo, as unidades curriculares que serão ofertadas no próximo ano, isso, por exemplo, engaja, no caso, eu enquanto professor, eu fico engajado em saber aquilo que está sendo previsto que meu aluno também estudará. Então, assim, é de destacar aí a importância da análise desse item das ementas gerais. Certo. Acho que aqui também em relação ao aprofundamento, a gente tem, ele traz 5 componentes, né? Acho que é legal falar também que são 5 componentes diferentes lá, e integrados, claro, e eles contêm entre 4 e 5 atividades, né? E aí eu acho que o que a gente comentou agora há pouco, tempo, em relação à gestão do tempo, também a gente vai ter que observar, né, e pensar um pouco nisso, mas ao longo aqui da nossa apresentação a gente acho que retoma esse ponto. Vamos para o próximo slide, por favor. E aí já, né, ali pensando, continuando o documento, ali como é que ele está organizado, a gente segue com a apresentação da unidade curricular, né? Então, desse primeiro momento do documento, né? Interessante desse texto, da apresentação da unidade curricular, é que ele vai explicar um pouco, assim, para a gente, de maneira geral, o que cada um desses componentes da unidade aborda, né? E é legal conhecer, né? Acho que essa visão mais ampla que o Ademir está trazendo também, né? Além de tratar ali de já começar a falar do percurso formativo e da integração entre esses componentes. Isso, né? E neste caso, professores, por exemplo,
uma vez que já explicamos que o mapa é um material de apoio do professor, realizar a leitura, né, atenta e cuidadosa com a apresentação da unidade já me dá um direcionamento para que eu possa, por exemplo, já pensar do ponto de vista pedagógico e as minhas ações. É claro que você, enquanto professor, possui a sua própria subjetividade e intencionalidade pedagógica, e aí, à medida que se analisa o que está sendo apresentado na unidade, já abre, por exemplo, o leque para perceber aonde minha intencionalidade pedagógica precisa ter um destaque e uma orientação precisa para que as habilidades, né, tanto da formação geral básica quanto a dos eixos, que nós vamos explicar, possam ser devidamente contempladas e principalmente fazer sentido ao estudante e ao seu projeto de vida. Certo. E eu acho que essa leitura também, né, atenta ainda aí às partes iniciais do documento, eu acho que a gente pode destacar também a mesma relevância para o percurso integrador, né, que é a parte do documento que vai trazer a relação entre esses componentes e entre essas áreas que compõem o aprofundamento, né. Muito bem. Lá no percurso, professora Silvia, a gente pode, por exemplo, destacar para os professores, né, que já aparece aí algumas atividades sugeridas com foco nas habilidades dos eixos estruturantes e que isso aprofunda no sentido de relacionar com as competências gerais e as habilidades específicas. E aí, assim, o que a gente precisa ficar atento nessa proposta? Além da formação geral básica, das habilidades que estão previstas lá e das competências, os eixos estruturantes, eles também estão relacionados a algumas habilidades específicas que se integra a cada eixo e que ainda também se relaciona às competências gerais. Então, eu, enquanto docente, eu preciso ficar atento que a proposta ela não se trata apenas, por exemplo, de um aprofundamento do objeto de aprendizagem, aquilo que a gente conhece, por exemplo, como o conteúdo. Não se trata apenas de um aprofundamento do conteúdo, mas de estar olhando todo esse panorama, de estar olhando, por exemplo, atentamente toda essa proposta das habilidades da formação geral, das habilidades dos eixos estruturantes, das competências, né? E principalmente aquele olhar no sentido de que precisa fazer sentido ao estudante e ao seu projeto de vida, tá? Então esses são pontos aí de destaque. Seguindo então, no próximo slide, né, professora Silvia? Sim, a gente já tem aí um exemplo, né, de como essas atividades, os temas, esses itens que a gente já foi trazendo aqui, como é que eles se distribuem nesse material, né? Então, inicialmente a gente vai ter ali então o título do componente, aqui a gente trouxe como exemplo o componente 1, de tradições culturais. Abaixo dele a gente tem algumas informações que são ali importantes para a organização dessas atividades, dessas aulas, em relação à quantidade de horas e de semanas que a gente precisa organizar, né, ali esse componente. Mas abaixo tem essa ementa, né, essa sinopse que o professor Ademir comentou aqui, específico do componente de tradições culturais, descrevendo o que vai ser aí abordado ao longo desse semestre, né. Acho que a gente pode continuar no próximo slide, porque abaixo, né, logo na sequência da ementa, dos objetos de conhecimento, a gente tem ali as habilidades, né? Então, a gente tem tanto as habilidades da formação geral básica, quanto essas aqui dos eixos curriculares, né? Então, a gente tem ali quais são os eixos predominantes nessa unidade curricular, destacados. Abaixo a descrição das habilidades dos eixos, né? E há também ali um símbolo, no caso aqui do eixo de investigação científica, né, uma lupa, destacando qual eixo prevalece, então, nessa atividade ou nessa unidade curricular, né? Nesse componente curricular, perdão. Acho que são esses aspectos visuais que vão organizar aí todos os componentes e para a gente observar e nortear a organização mesmo das atividades, né? Eu vou passar só para o próximo slide, depois eu passo a fala para a professora Ademir. E aí, na sequência,
Quando a gente fizer a leitura das habilidades, né, a gente vai perceber que elas estão estruturadas ali com algumas siglas, né? Então, em relação à competência geral, a gente vai ter sempre ali as primeiras letras iniciais, EM de ensino médio, na sequência o IF de itinerário formativo, o CG de competência geral e, ao final, os números referentes aos eixos estruturantes, né? Então, o final 01 em relação à investigação científica e até a numeração 3, quando for de 4 a 6, dos processos criativos, de 7 a 9 em relação à mediação e intervenção cultural e de 10 a 12 sobre o empreendedorismo. O mesmo acontece com as habilidades descritas na área do conhecimento, né? Então a gente tem ali, iniciando ensino médio, na sequência o IF de itinerário formativo e a abreviação ali da área do conhecimento, no caso aqui o exemplo é de linguagem, né? E a numeração final ainda é referente aos eixos, né? A gente vai conversar melhor em próximas formações e aprofundar mais essa compreensão sobre essa estrutura da habilidade e também sobre as habilidades que estão aí apresentadas no documento. E vale até, por exemplo, a pena nós pensarmos assim, como o mapa é novo, está sendo implementado esse ano, então, no geral, os professores vêm de habilidades com uma estrutura, mas que não estava sendo, por exemplo, pensado em itinerário formativo. Então, isso é novo. Então, vou pedir gentilmente para a gente retroceder um slide e puxar lá um ponto de atenção, quando a professora Silvia mencionou, por exemplo, lá no item visual. Ícones dos eixos, né? Eles aparecem no início de cada atividade para indicar qual eixo prevalece. Bom, nós já estamos, né, preparando uma outra formação para tratar melhor desse item, mas nesse momento já dá para dar algumas explicações. É importante que o professor observe que esses ícones, às vezes, numa determinada atividade, pode aparecer não apenas um, como 2 eixos, né? Então, vale observar sempre com muito cuidado para entender quais são os eixos que estão aparecendo, né, para que o professor consiga pensar do ponto de vista pedagógico como que ele relaciona justamente com a descrição das habilidades. Então, os eixos, eles são, por exemplo, uma proposta nova que está sendo apresentado aqui, já foi apresentado em outros vídeos da proposta do novo ensino médio, mas que, portanto, é um item novo, né? Então, para aqueles que já atuavam lá com o material São Paulo Faz Escola, ou mesmo nos anos finais, a estrutura da habilidade não aparecia, por exemplo, como a professora Silvia mencionou no próximo slide. Aí eu vou pedir para avançar isso. Muito obrigado, produção. Não aparece aí, por exemplo, as letras I e F de itinerário formativos, né? Então, agora veja só, então tem uma nova relação, né, pensando no eixo estruturante, por quê? Porque eu estou integrando, né, as áreas, mas eu também estou aprofundando de forma concatenada e contínua. E aí o que vale destacar, por exemplo, veja que ao acessar o mapa, a professora Silva mencionou que possui, por exemplo, 5 componentes, né, e cada componente tem lá 5 atividades ou 4 atividades, mais ou menos fica entre 4 e 5. Tá? Então o que acontece? À medida que o estudante está tendo aula de um componente com o professor, ele também está tendo aula com os outros 4 componentes, né? Para o professor que está ministrando o componente, é necessário então estar pensando também que os outros professores responsáveis pelos componentes também estão dando aula. Então, de forma integrada, o estudante vê o quê? Todos os componentes, que é justamente o que a gente vai avançar daqui a pouquinho para explicar melhor. Então, observar com bastante atenção esses itinerários formativos, do jeito que a habilidade está sendo proposta e principalmente como que aparece lá os ícones nos eixos, é de fundamental importância, professores, tá? Para uma boa apropriação da proposta. E aí sim, nós avançamos então para a atividade 1,
E a professora Silvia estará aí nos explicando acerca disso também, a gente vai fazendo aqui a discussão. Exato. Eu acho que aqui esse exemplo da atividade 1 já ilustra o que o professor Ademir está dizendo, né? Porque aí logo no início a gente já tem destacado, então, esse eixo que prevalece nessa atividade, que é o da investigação científica, né? Ali com esse símbolo também. Acho que já fica interessante, assim, para observar que vão ser sempre esses momentos para a gente resgatar essas questões, né? E aí abaixo ainda, né, no aspecto aí de organização visual desse material e também, né, de desenvolvimento dos temas, a sugestão aí de quantidade de semanas para as aulas serem desenvolvidas, né? Então acho legal a gente prestar atenção também nessa sugestão, por conta da gestão do tempo, que era aquele ponto que a gente começou a falar. E aí, se você me permite, professora, claro. Só para gerar uma compreensão, veja só. Então, eu havia explicado assim. À medida que um professor está responsável por um componente, nós temos outros 4 que estão ministrando o mesmo componente para um grupo de estudantes. Por exemplo, vamos pensar aqui numa turma específica. Esse mesmo tempo também vai aparecer para o professor do outro componente. É claro que, por exemplo, ficar sempre na mesma página é um tanto quanto difícil, uma vez que cada professor tem a sua dinâmica e sua intencionalidade, mas, né, a gente precisa, nesse caso, pensar que esse aprofundamento ele vai ocorrer, a gente vai mostrar já para vocês, tanto do ponto de vista vertical como horizontal. Então, esse tempo pedagógico sugerido, se, por exemplo, os professores que ministram essa unidade conversarem e se engajarem, então o engajamento entre os docentes é um ponto fundamental para que isso dê certo também, né? Então, esse engajamento entre os pares, de estar trocando, de estar conversando, é de extrema relevância para que o tempo pedagógico fique ajustado para todos. E aí, o aprofundamento ocorra, por exemplo, de forma muito tranquila para os estudantes, no caso. Então, por exemplo, uma turma terá aula de 5 componentes, com 5 professores que vão ministrar a unidade curricular. E aí, tentar, por exemplo, caminhar na mesma página, com o mesmo tempo pedagógico, é um desafio, mas na educação nós sempre temos vários desafios, né, professora? Sim. Mais um. Mas, contudo, isso faz extremamente sentido do ponto de vista no processo da aprendizagem do estudante. Então, também precisa fazer um sentido do ponto de vista do processo de ensino do professor. Tá? Então, são itens aí que a gente precisa sempre ficar bem antenado para o bom andamento do processo. Exato. E acho que aí ainda no slide a gente pode observar também a descrição das sugestões das atividades que serão desenvolvidas, né, nesses momentos que o professor Ademir trouxe, né? Então, é claro que esse é só um exemplo de atividade lá do componente 1, mas isso se estende aos outros componentes também, né, como bem observado pelo Ademir aqui. Isso. E aí, professora Silvia, tem um aspecto que alguns professores, por exemplo, já me perguntaram. Eu posso, por exemplo, de acordo com o meu contexto, a minha realidade, eu posso adicionar alguma atividade? Então, veja, claro que é possível, de acordo com a sua realidade, o contexto que está inserido e o próprio cotidiano dos estudantes, é possível, mas aqui vale um ponto de atenção. Veja só, existe uma proposta integrada, né? Nós estamos falando aqui de uma unidade curricular que tem como objetivo trabalhar 2 áreas, que no caso é de ciências humanas, né, sociais aplicadas, e linguagens e as suas tecnologias. Então, se eu proponho, por exemplo, enquanto professor de um componente, alguma atividade diferenciada, algum conteúdo diferenciado, esse mesmo conteúdo precisa fazer sentido para os demais 4. Tá? Por quê? E aí que está o detalhe, é o desafio das áreas, né? Então essas 2 áreas precisam pensar, porque para não ficar estanque no sentido de que faz sentido para um professor e não faz sentido para os 4, às vezes pode ocorrer algum tipo de imprevisto de não fazer sentido do aluno na hora de observar o panorama geral. Ele fala assim, mas
isso eu vi um pouco mais aprofundado aqui, mas não apareceu nos demais. Então aí vale aquela discussão, né, entre a equipe de professores que ministram essa unidade curricular, conversarem juntos daquilo que, por exemplo, pretendem inserir a mais em relação às atividades que já estão propostas, tá? Então é possível, sim, é possível, né? E cada escola tem a sua realidade, mas a gente tem que pensar então enquanto unidade, enquanto equipe de professores. Certo. E aí eu acho que já no próximo slide a gente tem dois pontos importantes do material, né, que resgatam o que o professor Ademir está dizendo. Então, assim, a gente já tem ali, né, o espaço dedicado para essa integração nesse box que chama-se de olho na integração, né, que é justamente pensar ali no momento dessa atividade, o que ela traz de integração entre os demais componentes. Além disso, tem ali também, né, o outro box chamado Saiba Mais, que tem essas atividades, propostas de leitura, enfim, né, outras sugestões para subsidiar o desenvolvimento desse componente, que já está articulado também com os demais componentes, né? Então, acho que a gente já tem o material, ele já traz um pouco disso. Né? Pensar em situações a mais, talvez isso tenha que ser muito alinhado, mas observar bastante o material que já traz esse aspecto importante de desenvolvimento. Exatamente. E é até interessante que nesse item, por exemplo, Saiba Mais, ali tem conteúdos que pode subsidiar, como a professora Silvia mencionou aqui, o trabalho. Então, é interessante acessar. Uma vez que o mapa, que é o material de apoio então, do professor, pode ser que tenha algum conteúdo ali que lhe auxilie ou que, por exemplo, possa ser utilizado com outros ainda, tá? Então, vale a pena acessar. Sim, eu acho que são quadros importantes, né? E são seções desse material aí que são importantes para vocês observarem, sim. Aí a gente destaca ali como um último ponto aí desse material, a avaliação, né? Essa avaliação, ela traz ali aspectos para o fechamento, para o encerramento desse componente, não é? Pensando a partir, na verdade, das etapas sugeridas nas atividades e nesses momentos de integração que o material propõe. Muito bem. Então, agora vamos falar aí do quadro integrador, né? É um assunto que a gente já adianta aqui, nós estamos na próxima formação pensando também em explorar um pouco mais. Então, no próximo slide, produção, isso, obrigado. O quadro integrador vai dizer o seguinte aí, veja que os componentes, tradições culturais, práticas corporais de lutas, heranças culturais, ressignificando a formação do povo brasileiro, diálogos com a literatura, a cultura em contexto, a cultura e seus sentidos, são aí os 5 componentes em que os estudantes estarão aí aprofundando de forma integrada juntamente com seus professores. Então, no sentido horizontal, aparecem os componentes da unidade curricular. Mas também, veja, aparece aí também abaixo dos componentes as atividades. Então, apresenta em tópicos o que cada componente está desenvolvendo em cada atividade, permitindo uma integração. Então, aí vale a pena os professores estarem observando isso. Seja na mesma atividade ou entre as atividades, ou até mesmo pelas habilidades do eixo integrador. Então, destacaria o seguinte, o tema é integração, a palavra é aprofundamento. E aí aparece ainda, né? Veja só, o código, a atividade vai explicitar resumidamente o que cada componente irá desenvolver em cada atividade. Então, um professor precisa estar olhando o que o outro está fazendo também no sentido de compreender essa integração e esse aprofundamento. Então, ainda no próximo slide, vejam só que interessante. A gente tem a integração entre os componentes, mas o percurso do componente de forma progressiva e integrado. Visto que, como a professora Silvia mencionou, você tem lá 4 e 5 atividades, né? Distribuído aí para cada componente. E as atividades, elas vão integrando também. Então, eu preciso ter um olhar do ponto de vista vertical entre os componentes, mas eu também preciso vislumbrar esse aprofundamento
progressivo do ponto de vista horizontal. E entendendo que as atividades, elas não são apenas atividades que estão, por exemplo, estancadas do ponto de vista de uma atividade, mas elas estão integrando. Então, o quadro integrador precisa ser analisado, né? E a gente vai trazer aqui outras formações para vocês, justamente pensando de como fazer isso, tá? Mas o mapa já vai trazendo essas indicações e como material de apoio, de suma importância se apropriar daquilo que está sendo aí ilustrado e proposto para vocês. Então vale muito a pena dar uma olhadinha aí com muito cuidado, porque afinal de contas tudo isso, né, está relacionado com aquilo que eu mencionei anteriormente, e a professora Silvia também, que se trata aí do projeto de vida do estudante. Bom, e aí nós vamos então falar aí do desdobramento. Lembra que lá no início, a professora Silvia mencionou lá de acessar, por exemplo, o site do novo ensino médio, e que, portanto, lá tem alguns materiais interessantes. Então, ao apontar a câmera do seu celular a esse QR Code, você acessa justamente a página do novo ensino médio. E detalhe, né? Dentre vários materiais que estão lá, a proposta do desdobramento aqui é que os professores façam o seguinte: em equipe, tá? Realizar a leitura e discussão dos documentos curriculares. Quais documentos? Catálogo das emendas detalhadas dos aprofundamentos curriculares. Lembrando que no início eu mencionei, né? São 6 unidades curriculares por aprofundamento, então é importante se apropriar disso, lá nas páginas 144 até a página 157, e ainda, né, do currículo paulista, etapa do ensino médio, o organizador curricular do itinerário formativo integrado entre, né, as áreas de CHS e LGG, nas páginas 286 e 294. Então, eu vou analisar lá as unidades curriculares propostas nas emendas, e ainda vou olhar esse quadro, esse organizador curricular de forma integrada entre as áreas, lá na página 286 e 294. Então, acessem, né, realizem a leitura e a discussão. A proposta é leitura e discussão desses 2 documentos oficiais para compreender também, porque o mapa, no geral, ele é um material que ele está relacionado ao que está sendo, ao que vocês, no caso, aí vão ler e discutir entre si. Bem, e aí, né, então o desdobramento ele prevê isso. Na próxima tela a gente, por exemplo, consegue perceber alguns itens analisando o documento de uma forma geral, e a própria página lá do novo ensino médio, eu vou conseguir perceber isso. As habilidades da formação geral básica, das áreas específicas, e também as habilidades dos eixos estruturantes. Então, hoje aqui nós falamos desses eixos, que são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção social e empreendedorismo. E a gente já deixa aqui o convite para que vocês participem da próxima formação, porque nós vamos aqui aprofundar um pouco mais essas habilidades dos eixos estruturantes. Então aqui já fica o convite, não é, professora Silvia? Exato, isso mesmo. E portanto aí, saiba mais. A professora Silvia vai explicar o Saiba Mais para nós. Acho que é mais uma referência, né, para esse momento de desdobramento de estudos de vocês. Mas em relação à ementa geral, nas áreas de Ciências Humanas Sociais Aplicadas e Linguagens, e desse aprofundamento, né, que é o Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. A gente encontra, então, nesse link das áreas, né, do conhecimento, acho que vocês podem acessar também para complementar essa atividade de desdobramento e os estudos de vocês a partir de agora. Muito bem. Bom, o chat está aberto para que vocês possam acessar e avaliar a formação de hoje, tá? Então, todas as interações que vocês colocarem, nós vamos ler e vamos estar aprimorando ainda também para as próximas. Então, a gente pede gentilmente que vocês avaliem.
o próximo slide das referências de hoje. Bem, eu já me despeço de vocês, agradeço a atenção de todos e desejo também um ótimo dia de trabalho. Não esqueçam de interagir aí. E já me despeço dizendo um até logo. Professora? Até logo. Muito obrigada pela participação de todos.